Vamos continuar então nosso estudo, empolgante sobre cosmovisões. Então, no primeiro bloco, no primeiro capítulo, nós falamos sobre cosmovisão, o que é, um pouco sobre o que é cultura, e falamos sobre as três cosmovisões principais, delas se derivam as outras cosmovisões. Vamos falar agora sobre valores morais, porque a cosmovisão ela gera valores. O que é um valor? É aquilo que tem peso, aquilo que forma o conjunto daquilo que é certo e daquilo que é errado, numa sociedade. As leis são baseadas em valores. O valor do que é bom, do que é ruim, o valor do que é certo, o valor do que é errado, o que realmente tem importância, o que tem menos importância, assim são os valores. Então, falando sobre as bases morais. Na cosmovisão animista, quem decide o que é moral e imoral são os espíritos. A crença decide isso, o que é moral, o que é imoral. Há muitas culturas antigas que praticavam o hedonismo, por exemplo. O hedonismo é uma obsessão pelos prazeres. É a busca da felicidade pelos prazeres. Então, culturas antigas, na Bíblia, citadas como, por exemplo, Sodoma e Gomorra, era uma cultura animista. Eles adoravam os deuses. E cada um desses deuses, eles tinham características de caráter. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra, haviam esses deuses cananeus, esses deuses que depois a Bíblia vai especificar mais, como Baal, Astarote, Azerá, Tamuz, Dagon, que era o deus dos filisteus. Sodoma também tinha ali os seus deuses, alguns parecidos com esses daí. E era uma sociedade altamente hedonista. E ela foi destruída por causa da sua maldade. A maldade dos sodomitas não era apenas a prática da imoralidade desenfreada, Eles também se tornaram ociosos e eles não estendiam a mão ao necessitado e os escravos trabalhavam, para essa sociedade aí. Então era uma sociedade altamente egoísta, cheia de maldade. E quando os anjos de Deus foram na cidade avisar Ló a respeito da destruição, os moradores quiseram abusar sexualmente, dos anjos enviados que estavam materializados. E Deus, inclusive, envia o seu povo para destruir muitas nações ali, cananeias. E algumas tinham um tipo de cosmovisão altamente maligna, como os gigantes, os chamados gigantes, que eram descendentes das mulheres com anjos, que vieram coabitar com as mulheres em rebelião a Deus e geraram os néfilins, que são os gigantes. E a religião desses povos cananeus, principalmente no vale de Argob, ali perto do Monte Hermon, era a religião de adoração dessas entidades. Essas entidades que vieram de outros lugares do universo. E essa adoração era baseada em muita imoralidade, e havia sacerdotisas, que eram prostitutas de altar, e sacerdotes prostitutos de altar, e era um hedonismo total, uma idolatria total aos deuses, e maldades e guerras. Então, muitos desses povos foram exterminados por causa da sua grande maldade, e essa mistura, de raças aí, de DNA, inclusive, de anjos caídos aí com mulheres. E também haviam naquele tempo outros povos, como os filisteus, que eram animistas, e eles adoravam Baal. E Baal é o deus ali da guerra, da fertilidade, assim como a deusa ali, a Azerá também. Então havia esses cultos pagãos, cultos com muita imoralidade.
Então, o padrão moral no meio animista, geralmente, é um padrão hedonista. Por exemplo, eu estive visitando alguns países da África, e há nações ali na África em que eles não acreditam, por exemplo, que existe AIDS. Então, tem culturas que existe o dia do homem, né? O homem tem que ser fiel à sua esposa todos os dias, menos na sexta-feira. Na sexta-feira ele pode sair com qualquer mulher solteira. Então houve uma proliferação da AIDS terrível, terrível. Algumas nações hoje têm 60% da sua população contaminada com AIDS, né? Por causa disso, né? Um hedonismo total. Então, geralmente, o padrão moral da crença animista tem muito a ver com o hedonismo. E o hedonismo, ele destrói a sociedade, ele destrói a base da sociedade, que é a família, e há muita contaminação, e também muita mortandade, né? Muito ódio, ciúme e rancor e etc. Já numa cosmovisão materialista, os padrões morais são muito relativos, né? Porque não existe Deus, não existe um espírito maior que comanda tudo, não existe uma fonte moral. A fonte moral é o próprio homem, né, que vai formando de acordo com a evolução. Só que houve uma decepção muito grande, né, no mundo dos materialistas, né, dos cientistas, dos filósofos, dos pensadores materialistas, que foi essa grande decepção aconteceu no século XX, porque o iluminismo pregava a racionalidade, e a razão, a racionalidade, iria trazer evolução para o ser humano, em todo sentido, inclusive moral, né? O caminho para o desenvolvimento humano era a racionalidade. E realmente houveram incríveis descobertas, né, tecnológicas, só que o fim maior dessas descobertas tecnológicas foi usado para a guerra. E nós tivemos a primeira grande guerra mundial e uma mortandade impressionante, né? E depois, na segunda guerra, uma mortandade como nunca, milhões e milhões e milhões foram destruídos, mortos, e uma corrida armamentista sem igual, tecnologia avançando, né, a cada dia na fabricação de armas. E os alemães, eles fabricaram armas que até hoje estão tentando descobrir como, né? E daí veio também o conhecimento da fusão nuclear e a fabricação de armas nucleares. Então, houve, no mundo acadêmico da época, né, no mundo pensador, racional, materialista da época, um choque de realidade, né? As descobertas científicas, a evolução científica não melhorou o ser humano, não melhorou a moral humana, né? Não melhorou a solidariedade humana, a igualdade, né, de condições e etc., né? A boa convivência entre as pessoas. Pelo contrário, nós vimos aí que quanto mais tecnologia na mão, né, de seres decaídos, né, descrentes, céticos, mais a humanidade está perto da sua autodestruição. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, começam esses movimentos de pensadores chamados pós-modernos, e a partir do século XXI nós estamos aqui no mundo imerso, né, na pós-modernidade, onde não há mais verdade, tudo é relativo, inclusive os padrões morais são relativos, cada um segue o que quiser. Essa palavra pecado, né, não existe, para eles é uma concepção antiga, né, atrasada do tempo em que o ser humano buscava religião, e assim cada um deve seguir aquilo que acha que é certo moralmente falando, exceto aquilo que essa própria sociedade diz que é errado. Então é uma contradição total, e na verdade, no final, o certo será o que o sistema diz que é certo, e o errado o que o sistema diz que é errado. Então a gente vê aí uma total contradição,
o mundo seguindo a uma contradição terrível, como hoje, né? Estamos vivendo essa pandemia aí, né, do coronavírus, do Covid-19. Então, onde há mais contradição a respeito dessa enfermidade? Na própria ciência. Há cientistas dizendo que o medicamento serve e é eficaz, outros dizem que não, né? Há cientistas que dizem que o vírus age de uma forma, outros dizem que não, que age de outra forma. Uns são a favor do isolamento, outros dizem que não resolve nada. Então, veja que a própria comunidade científica está dividida e não tem um conjunto, né, de um protocolo que realmente seja eficiente. E alguém diz assim, porque é uma coisa nova, estão estudando para descobrir, um dia vão chegar, né, num veredito final, num protocolo, para dizer como é que funciona esse vírus e como é que se trata e como se combate, né, com o tipo de vacina. Mas aí a gente vê as declarações que existem, né, que são contraditórias. Elas são típicas do mundo pós-moderno. Cada um tem a sua opinião. Então, ciência está se tornando uma opinião, né? Incrível isso, né? Que exatamente quando a ciência ela era ditada pela racionalidade, jamais uma opinião poderia se dizer científica, né? Então, isso gera uma insegurança muito grande, né, nas pessoas, na humanidade. E os padrões morais da cosmovisão materialista, eles são relativos. Cada um segue o que quiser, porque todos vão morrer e ninguém vai prestar conta de nada depois da morte. E durante a vida tem que se prestar conta às leis que existem. E aí então é que acontece outra coisa preocupante, né? As leis, elas são produzidas a partir de valores. E os valores vêm de uma cosmovisão. Então veja, numa cosmovisão relativista, né, em que não há verdade, os valores são assim também, né? Não há verdade. E como é que vão elaborar leis baseadas em coisas que são relativas? Vão criar leis relativas? Não existe, né? A lei é assim, isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso é ilegal. A lei funciona assim. Só se pode julgar alguém se ele cometeu crime ou não baseado na lei. E a lei, ela tem que ser preto no branco. Então como é que vai funcionar uma sociedade relativista? Então parece que o caminho da cosmovisão materialista é esse caminho de uma confusão. E isso não vai durar muito tempo, né? Porque é insuportável. E na cosmovisão bíblica, né? De onde vêm os padrões morais? Eles são baseados no caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, Deus é separado do pecado, ou seja, Deus é separado da maldade, Deus é separado da iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que é contrário ao amor. Então, a base das leis de Deus é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é o ser que mais ama, é o guardião, é o provedor de tudo, é o criador de tudo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é aquilo que é mais justo que existe e o mais seguro, porque Deus não muda o seu caráter de amor. Ele quer o bem de toda a sua criação, Ele é o provedor da sua criação. E o segundo, né, a segunda grande lei é amar o próximo como a si mesmo. Então veja o grande equilíbrio que existe, né? Quando se ama a Deus, se serve a Deus, se teme a Deus, tem Deus como padrão moral e você respeita, você trata o outro como você trata a você mesmo. Então há uma harmonia, há uma paz, há um respeito. Não haverá guerra, né, quando essas duas leis prevalecem, não há guerra. Então a guerra ela é fruto de quebrar essas duas leis. Primeiro, virar as costas para Deus, né, seguir o seu próprio caminho e se relacionar com o próximo de uma forma egoísta, né, em que
o que eu sou sempre está acima do que o outro é, né? Em que eu vou trabalhar mais para o meu bem próprio do que para uma harmonia, né, social. Então veja que isso é que gera todo tipo de guerra. Então, na cosmovisão bíblica, o padrão moral é baseado em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dessas duas leis depende todas as demais leis, todas, né? Porque o sujeito não cobiçará o bem do próximo, a mulher do próximo, as coisas do próximo, porque ele teme a Deus, ele ama a Deus e ele trata o próximo como ele mesmo. Então, o que ele não quer para ele, ele não fará para o outro. Então, todas as leis da cosmovisão bíblica, elas derivam de duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então daí vem todo o valor cristão, todo o valor de uma cosmovisão bíblica cristã. E esse é o padrão de Deus para a humanidade. Só que a humanidade ela é tentada, né, a pecar, tentada pelo diabo, pelos espíritos, pelo engano, pelas manipulações, pela velha natureza, a natureza caída, que insistem, né, que o ser humano alcançará a felicidade através do hedonismo, através do egoísmo e através do relativismo, e daí acontecem tantas confusões. Muito bem. Outra coisa muito importante para nós falarmos a respeito de cosmovisão é o valor da família, né? Que valor a família tem para cada uma dessas três cosmovisões. Então, no próximo bloco nós vamos falar sobre isso, sobre a família, o que a família representa para cada uma dessas cosmovisões e o valor que ela tem para cada uma das três grandes cosmovisões. Grande abraço, pastor Daniel Batistão.